existem duas manifestações populares de São Luís do Paraitinga que, na verdade, representam o típico luizense, né? Essa identidade popular que é o luizense, ou como muitos filósofos gostam de falar, o paraitingano. É uma coisa muito mística, São Luís do Paraitinga, uma cidade bem enigmática, né? E indo pelo lado do carnaval, que seria o lado profano, e a festa do Divino Espírito Santo, que seria o lado mais religioso, mas que, na verdade, na minha visão, um tem muito a ver com o outro. As coisas se fundem, a festa divina com o carnaval estão muito juntos ali ligados, profano, religioso e o luizense bem no meio desses dois lados, né? A origem da festa do Divino foi na Alemanha. Da Alemanha chegou a Portugal através da França, isso nos anos 1300 e pouco, na época do rei Dom Denis, principalmente através da esposa dele, a rainha Santa Isabel, que foi quem instituiu a festa do Divino em Portugal. A festa do Divino, há muito tempo, é celebrada em São Luís com muita popularidade, muita religiosidade e espiritualidade. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é representada por uma pomba. E é o Pai, que a gente tem como Criador de todas as coisas, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, a pombinha. E é a fonte de luz e sabedoria da igreja. E a gente tem muita devoção e ele dá mesmo a força total para a gente. É uma festa tradicional já em São Luís, tem mais de 200 anos, né? E é uma festa que envolve a população da cidade e por quase praticamente um ano. São 10 meses, né, de envolvimento, desde a escolha dos festeiros para organizar a festa. Passaram-se muitos anos sem essa festa. E foi em 1943 que ela voltou. A festa divina voltou. E voltou com toda a força, né? Cada ano tem mais as coisas, muito folclore, muita coisa da igreja. Você passa 10 meses arrecadando prenda para a festa, daí você percebe de perto, né, a fé, essa fervorosa que tem a população com o divino. Toda igreja vem iluminar. Logo que acaba a festa do Divino, a igreja já lança um festeiro e ele já pega uma folia do Divino que sai peregrinando por toda a zona rural o ano todo, para daí no dia da festa poder fazer essa grande festa que é o ápice da festa do Divino Espírito Santo. Mas tem essa coisa realmente de doar para a festa. E esse sentido maior da festa também, de comemorar a vida, né? A festa traz esse sentido, né? Da comemoração à vida. Quando a folia chega, todo um ritual muito especial, né? As pessoas recebem a bandeira no primeiro ato que fez ali, fazer o sinal da cruz, né? Beijar. Logo em seguida, o mestre faz os cantos, né? Ele tem um ritual muito interessante que ele pede a pousada, né? Para que está recebendo o Divino Espírito Santo. Não é a pessoa, o ser humano, né? Mas ele está recebendo o Divino. Um dá um nozinho, o outro põe um retrato, o outro põe a oração. Mas tudo é pedido de graça do Divino que ele recebe. Tem o Império, que é uma sala ricamente enfeitada, que é a sala do rei. Então, quem será esse rei? O rei é ele, né? É Jesus. O Império é uma casa de oração, onde ficam as bandeiras, a coroa e as bandeiras dos festeiros antigos e dos devotos. E é uma casa que a novena era participada ali. Cada setor tem os responsáveis, né? Como tem da casa da festa, para receber as prendas, para cuidar da procissão, para tomar conta do império,
para fazer o afogado. O seu Coelho, que é lá de Catuçaba, que ele me falou, nossa, Leandro, mas eu toda vez que eu como afogado, para mim a comida é benta. Eu não fico doente o resto do ano porque eu como afogado. Então olha o ponto que chega a fé da pessoa, que só dela comer o afogado, o resto do ano ela não vai ficar doente. Na cozinha da festa vai a bandeira para a bênção do afogado. O padre bebia as panelas uma por uma antes de servir para o povo. São Luís, né, desde o início, eu acho que sempre teve esse espírito festivo. E a festa do Divino vai atravessando os séculos, né, mas dentro da própria festa, já chamamos de festa, né, você tem um lado sagrado, o lado religioso, né, que de uma certa forma é mais controlado pela igreja, que são a missa, são as novenas, são as procissões, mas juntamente também, caminhava junto, questões que chamam meio de exterioridades, né, que estão na órbita da festa, na periferia da festa, mas todos também têm um fundamento religioso, né? A cavalhada foi um desafio dos reis turcos com os reis da França, que eles não concordaram sobre a religião, que o rei turco era o Zamafon, que não acreditava em nada, né? Aí eles partiram para uma batalha, até que naquele tempo do cristalismo, eles batalharam no combate daquela guerra entre cristão e mouro, e até o rei turco convencer que ele tinha que ser batizado, ser cristão. A cavalhada tem uma origem francesa, né? E interessante que os componentes da cavalhada, até hoje, que são pessoas da zona rural, talvez nunca tivessem lido um livro de história, mas quando a gente pergunta o que significa a cavalhada, eles falam, são os 12 pares de França de Carlos Magno. Da cavalhada mesmo é os 12 pares da França, é 12 cada lado, e daí com o membro do grupo que integra 36. Uma outra tradição aqui da festa do Divino são os bonecões, que aqui em São Luís tem o nome de João Paulino e Mariangu. Essa tradição é muito antiga. Na Península Ibérica, na Espanha principalmente, também durante a Idade Média, já existiam esses bonecões nas festas. Só que a função dele não é como agora, de divertir as crianças. Naquela época, eles saíam para avisar o povo que estava na hora de começar a procissão. A procissão sai da matriz e retorna depois do percurso, um itinerário já acostumado. Indo na igreja, com a missa, às vezes com outro noveneiro que está sendo nomeado, e, enfim, tem uma cerimônia. O trabalho é árduo, assim, porque tem a organização das congadas, da parte folclórica da cidade, da comida do afogado, que é distribuído gratuitamente ao povo, tem a confecção, construção do Império Divino, tem a parte religiosa, o enfeite da igreja, a organização da procissão. É uma festa que todo mundo acaba ajudando, senão ela não acontece. São mais de 200 anos, as pessoas continuam ajudando até hoje, né? E a festa sobrevive com muita força, muita garra, muita fé e está aí mais viva do que nunca. Então a bandeira é o ponto principal, esse colorido da bandeira que é muito a ver do Divino com o carnaval também, né? As fitas coloridas, o chitão, o retalho, são vários fragmentos, o João Paulino Mariangu, que se tem na Festa Divina e também no Carnaval de São Luís, né? Como a Festa Divina chegou com a colonização para cá e foi se adaptando de acordo com a realidade brasileira. Como o Carnaval também pegou essa adaptação e foi se customizando de acordo com a realidade luisense. Então é muito interessante essas simbologias que a gente encontra tanto no Carnaval quanto na Festa Divino. Quando começou o carnaval aqui em São Luís, a gente tinha o Rio de Janeiro como referência, como espelho.
Então, assim, foram criados alguns blocos de samba, acho que o Vagalumes do Morro e outro bloco da Farinha também, que era com batucada, né? Mas a grande diferença do Carnaval de São Luís do Paraitinga é que quando a gente pegou e se espelhou nesse Carnaval do Rio de Janeiro, a gente acrescentou alguns fragmentos de uma personalidade própria do luisense, tanto na construção da métrica, da poesia do Carnaval, quanto nos ritmos que ele tem. E, por exemplo, eu aprendi muito com a época do Grupo Paranga, né, que se iniciou o Carnaval lá no começo, as grandes famílias, né, que na verdade o Carnaval começou juntando as famílias para se fazer as fantasias, se compor as músicas, e com o passar do tempo ela foi tornando essa identidade própria, que é a singularidade do luisense, da marchinha de Carnaval. Quem vem pular um carnaval aqui em São Luís do Paraitinga, em nenhum lugar do mundo vai encontrar um carnaval igual aqui da cidade. É que minha mãe fica na janela e procura um compartilho se essa luz no regalo que ela vai pensar Eu lembro até da história que foi do tempo do Padre Cursino. Aí o Padre Cursino não queria aceitar o carnaval, não. Porque era pecado. Pular carnaval era pecado. Então, o pessoal respeitava, é pecado. A tradição carnavalesca da cidade é muito antiga já, né? E com a vinda de um padre italiano, né, que fez história na cidade, e como italiano que era, quando ele veio para a cidade na década de 1920, 1912, o padre se deparou com isso e falou, bom, eu quero transformar isso, é muito exótico, eu quero transformar isso, né, dar mais força à religiosidade desse povo. O carnaval continuou acontecendo na cidade, mas aconteceu de uma forma bem mais reduzida, né? Às vezes em clubes, em bailinhos, mas não existia um carnaval de rua exatamente, né? E houve, parece-me, uma matéria um tanto sensacionalista, né, dizendo que uma cidade no interior de São Paulo não fazia o carnaval, né, numa forma porque acreditava-se numa maldição de um padre que crescia rabo e chifre. Aí a gente resolveu dar uma resposta. E a gente tinha todos os requisitos, né, para se fazer um grande carnaval, né? E por quê? A cidade tinha esse conjunto arquitetônico interessantíssimo, né, da segunda metade do século XIX. A cidade tinha essa cultura festiva, o povo traz, né, musical e festiva, porque São Luís sempre foi muito privilegiado pela música. Somando isso, né, com a alma festiva, tudo, fala, vamos fazer carnaval. Aí, houve a formação de alguns bloquinhos, isso em 1980. Em 81 já se estruturando melhor, outros se formaram, saíram mais blocos. E o Paranga estava ali, começando, tocando em televisão, aquela coisa toda. E o Paranga foi muito importante na época, né, no qual fazia parte, fazendo as marchinhas de carnaval, retomando, resgatando as marchinhas que já tinham sido feitas na cidade. Por exemplo, marchinhas de Eupídio Santos, de Afonso Pinto e outros compositores, né? E a gente passava tudo no mimeógrafo, distribuía para as pessoas, né? E pegava violão e cantava junto com as pessoas, e ali... nesses encontros, né, normalmente era dentro de um bar, no bar do Sérgio na época, acabaram surgindo muitas marchinhas, como Pedro Minga, que era o motorista de táxi, acabou compondo. Até, no entanto, ele não tinha feito nenhuma música, né? E estimulou aquela coisa do pessoal do Paranga tocando ali, aproximando as pessoas, né? O dono do bilhar fez música, o delegado fez música, o caminhoneiro, o gari, todo mundo fez música na cidade. E no primeiro carnaval nós tínhamos já na cidade 20 marchinhas feitas na cidade. Em 82 pulou para 80 marchinhas, né? Um dos pontos mais importantes que eu acho do carnaval em São Luís é o Festival de Marchinhas, porque eu acredito que ele é o grande fomento para se continuar a ter nesse carnaval singular e cultural que nós temos aqui na cidade. Hoje em dia nós chegamos a ter mais de 2.000 composições de marchinhas de carnaval. Então esse movimento, que todo ano 20 músicas novas saem inéditas do carnaval, acho que vai ser a grande diferença do carnaval de São Luís. Conta-se que meu pai, por exemplo, grande carnavalesco, né, gostava da festa, ele tinha um sítiozinho aqui na Vargem do Passarinho, ele vinha, né, engajava lá uma série de pessoas, né? Vinham todas umas mulheres vestidas de branco, uma flor vermelha na lapela, né? E ele vinha numa carroça tocando uma concertina, né? Ele vinha tocando em cima e tal, e chamava-se Espantavaca. Antigamente, né,
todo mundo que vai conhecer o Chinica. Era um carnavalesco mesmo forte. E eles compraram, uns daqui que podia mais, compraram um bonde daqueles abertos lá em São Paulo e pintaram de vermelho. E o bonde chamava Espanta-Vaca. Então eles cantavam, né? O bonde chique é bonde caro, não empaca. Bonde de luxo é somente o espanta-vaca. Espanta-vaca, espanta o boi, a urucubaca vai andar só no pé 2. O pé 2 é o pessoal que fica correndo atrás, porque não cabia todo mundo no ônibus, no bonde, né? Aí pintou de vermelho, então o bonde chamava espanta-vaca, porque a vaca não gosta de vermelho, né? Vem a jardineira espanta-vaca, o quê? Eu não tô só, yo, 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 yo. Eu não tô só, yo, 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 yo. Eu não tô só, yo, 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 yo. Zona do Agrião. Esse processo todo da construção do carnaval, uma coisa muito importante foi a criação de um dos blocos mais bacanas que se tem notícia, né? Do qual participei efetivamente com mais um amigo, né? E a gente criou então um bloco que chamava Em Cuca a Cuca, né? E que a gente falava sobre a cultura local, de resgatar, né, as lendas nossas, todas elas de fundo moral religioso, né? E a gente materializar essas lendas em bonecões gigantes e trazer às novas gerações a importância dessas lendas através desses bonecos para que as novas gerações tomassem esse contato, né? E a gente foi trazendo, tanto trouxemos a cobra grande, o cabrá, a cabra cega, enfim, uma série de bonecões, né, que a gente foi materializando e trazendo, e depois a gente foi criando os ganchos e virou um grande sucesso. No primeiro ano que saiu a Cuca, os foliões, uma boa quantidade, saía de máscara. E havia muito esse questionamento, quem é, você viu, quem é. Daí eu falei, é um gancho, vou buscar essa condição e vou desenvolver então, falando duro no corvo e ao mesmo tempo fazendo questionamento. Daí então formou a Divina Popular, que é assim, quem é? É uma ave em cuca, cuca. Os blocos que tem agora, tem o bloco Pé na Cova. Puxa, 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 que puxando estica. Puxa, 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 que puxando estica. Essa gente boa vem ficar. Tem o bloco do Barbosa. 1, 2, 3, 4. Oh, Barbosa, essa puta perigosa. Fica com essa luna. Eu vou contar pra ti agora. Cuca não tem mais, né? Como eles eram fantasiados de preto, de bruxa, de preto, o rosto coberto, tudo, parece que o delegado, o promotor, não sei quem, se suspendeu. Jucatele na tenda. Jucateles, amor em trocado bom, são palavras de amor. O Juca veio depois de uns 3, 4 anos, depois do Em Cuca, né? Eu queria trazer de volta, né, um personagem chamado, cujo nome era Benedito Souza Pinto, né, que quando se vestia de um personagem, ele criou um personagem para ele, e quando se vestia ele passava a ser chamado, né, Jucateles do Sertão das Cotias. Ele era um homem extremamente religioso, um poeta de rima de pé quebrada nosso, e também um oficial de justiça. Aí eu resolvi vesti-lo, trazê-lo de volta, e virou um grande sucesso, né, o bloco Jucateles. Eu ficava já olhando lá nos primeiros movimentos do carnaval, as pessoas, meninos e meninas, na possibilidade de troca de casal. Então eu ficava achando aquilo uma maravilha, né? Porque você
que seria o tal do ficante, né? Não é namorado, nem namorada, né? Então aquilo foi sempre me chamando a atenção, então eu fui tentando escrevinhar qualquer coisa. E vim com uma outra linha melódica que não tinha na cidade. Aí eu vou recuperar, no caso, vou recuperar uma coisa da zona rural. Ninguém é de ninguém, mas todo mundo é de todo mundo no carnaval. Ei. Ninguém é de ninguém, mas todo mundo é de todo mundo no carnaval. Ei. É no balaco, E aí você resolve se quer ficar com alguém ou não quer ficar com alguém. Se é de ninguém ou é de todo mundo. É no balaco. Salve Marco Branco. Em 86, por exemplo, eu fundei o bloco Maricota, que é um bloco de congada, que é um ritmo que acontece na Festa do Divino, né? E introduzi ele no Carnaval. E hoje, posso dizer que é um dos mega blocos do Carnaval do Luizense, junto com o Jucateles, Barbosa, né? O Maricota é um bloco que explodiu, porque as pessoas têm aquilo já no sangue durante o ano inteiro, né? A música surgiu, eu estava em Brasília, na beira de uma lagoa, né? E inspirou, foi ali que inspirou a música do bloco. E a congada em São Luís do Paraitinga, ela marcou muito para mim, porque assim, quando chegava na ocasião da Festa Divina, na alvorada, no domingo principal da festa, a congada acordava todo mundo às 5 horas da manhã com a alvorada, né, tocando aquele batucada, e a minha mãe acordava todo mundo na minha casa para levantar a cama e ir até a janela para poder ver a congada passar. Em seguida vinha a banda de música, depois congada, foguete já às 6 horas da manhã, aquela coisa toda, né? Então a gente tinha aquela imagem festiva já de abrindo a festa, né? E quando surgiu a ideia de criar esse bloco, era para fechar o carnaval. As pessoas vão calar, né? Dessa lagoa eu vou correndo pra pescar, dessa lagoa eu vou correndo pra pescar, vou dar banho na minhoca, eu não sei que peixe dá. Embodocou a minha vara maricota, veja que tamanho tá. Embodocou a minha vara maricota, veja que tamanho tá. E a maricota com a direita, e a maricota com a canhota. E a maricota com a direita, e a maricota com a canhota. Embodocou a minha vara maricota, veja que tamanho tá. Embodocou a minha vara maricota, veja que tamanho tá. Quando eu vinha, eu era sorteiro ainda. Muito tempo que eu vinha no carnaval, que eu gostava. O carnaval naquela época era o grupinho só daqui mesmo, né? Não tinha, assim, muita gente de fora. E quando você entra na Festa do Divino, a Festa Divina, eu acho que é uma questão meio imbricada ali, né? Que ela tem, ao mesmo tempo, é uma festa que é sagrada, é religiosa, mas também que ela é de uma festa de devoção, mas também que ela é profana em alguns aspectos, que é onde se encontra também a própria diversão dentro dela, né? Parece que há uma tolerância, né? Você consegue tá unindo essas duas coisas praticamente juntas, no mesmo espaço, no mesmo período de tempo também, né? Um dos grandes fatores de São Luís ter essa expressividade musical e cultural muito forte é porque a gente desde pequenininho de criança já convive com as manifestações populares, já participa do carnaval, já vê a congada, já vai pra folia, já vê o jongo acontecendo. Então essa convivência desde pequenininho que as nossas mães e pais levam a gente é que faz a gente ter um gosto, um amor muito grande pela cultura luizense, pelas manifestações que nós temos aqui.